Por exemplo, pessoal, então não falamos sobre ginástica. Aqui tem uma receita, né? Às vezes pode estar um pouco danificada e rasgada, mas alguém vai dar valor. Você pode, em portas pode dizer não, mas um sim também vai ser ouvido. Às vezes nós falamos só ouviu não, mas o sim. Então aqui pode ver que está toda amassada, não é R$1, não $100.000, mas nos ajuda o que? Obter economia. Aqui é um papel imprimido, aqui tem nomes, recibos, datas, que são importantes em alguns lugares, que vale a pena você comprar, vale a pena você ter. É uma receita. Pois bem, pode ser um cheque especial de épocas passadas, aí você anota o cheque, ou seja, tem uma assinatura aqui atrás, ou seja, são fatores que relacionam patamares importantes. Tempos atrás eu estava falando sobre um assunto que a maioria das vezes o ser humano fala que ele o próprio é uma receita. Não deixa de ser, porque a receita precisa de quê? Composições, componentes, nutrientes. E essa receita depois vai estar pronta, mas depois vai estar inacabada. Quando você fazer essa receita de novo, ou mandar fazer, não vai ser da mesma forma e coisa. Cada pessoa tem a sua distinção que relaciona patamares importantes. Por exemplo, esse facão aqui, ok? Olha só, é um objeto, se eu deixar cair é perigoso. Eu posso fazer assim, é perigoso, vários movimentos. Mas ele tem o que? O objetivo para ser o quê? Entre a sua objetividade, tem o clássico dizer de fatores que venham relacionar o meu objetivo. Pode ser de curto, ou seja, médio a longo prazo. Para classificarmos um perfil profissional, os nossos objetivos têm que ser a longo prazo. Aqui muitas vezes eu não posso estar, mas com essa receita aqui eu posso estar. Nem que seja, ou seja, aperfeiçoada aqui, ó, meu nome, João Paulo Alves da Silva. Aí eu vou colocar aqui, ó, clonazepam, ok? 60 comprimidos, 2 miligramas, uma à noite. Aqui tem coloca aqui, doutora Francislane Dalcol, é onde eu estava há pouco tempo lá agora. Então aqui, ó, você olha, ó, aqui tem o RG que nós temos também, né? Nosso CREFS. Aqui também tem aqui, ó, aqui é 12, né? Aqui tem os números, não vou falar. Sei se restringir a médica lá, porque eu tinha um poder muito grande, ok? Então são fatores que relacionam, ok? Então o que é ginástica? Ginástica farmacêutica. Eu vi um tempo agora um corpo médico falando que nós somos uma ginástica ou nós somos uma farmácia. Nós somos um exercício ou um tipo de processo bioquímico complexo, igual um tipo de pão que nós fazemos, aquele processo de royal, água, ficar batendo até se formar uma escultura de um pão. Nós somos esculturas maturacionais, aonde a maturidade há um objetivo curto, médio a longo prazo. Aonde há essa essência, há uma transcendência, há uma particularidade. É lógico que nos coloca credibilidade, crédito a serem ressalsivas. Aonde há uma ginástica, há um corpo. Aonde há um corpo, há imobilidades. Aonde há imobilidades, há intermobilidades, que vão relacionar concepções que relacionam nossos poderes. Okay? Há um fator importante. Aonde há uma morte, também houve receitas. Aonde há uma morte, também houve escolas, necrotérios, que venham desencadear fatos importantes em nossas vidas. O que é melhor em nossa vida hoje? Comer ou se alimentar? Eu tenho que comer para se alimentar. Para eu se alimentar, ou seja, me satisfazer, alimentar e comer é diferente? Comer, nós comemos todos os dias. Agora, se alimentar é algo diferente? É uma pergunta. Então, comer é um tipo de comercialização que você vai comendo, você vai tendo também um campo de investimento. O nosso corpo é um marketing. O que é marketing? Tempo agora eu deixei um livro ali numa farmácia, falei, o que é marketing? O que é linguagem empresarial? Isso, a maioria das vezes, é romper tabus,
se aventurar aonde você pensa que não vai ter água, aonde você não pensa que vai ter fonte, aonde você não pensa que vai ter alguma coisa, do nada vai ter algo que possa acontecer. Uma coisa, o nada já demonstra que tem alguma coisa. E esse nada pode ser uma instituição, uma empresa, um hospital, uma farmácia, qualquer tipo de empresa que esteja registrado no X. Registrado no X, o senhor registrável. Ali o senhor registra. São fatores que são importantes na palavra senhor, que coloca nos campos gramaticais excelências e ofícios. Você manda uma carta para a mãe, para o pai, ó, o senhor pai, ou a senhora mãe, coloca lá com X, que eu já tive a oportunidade de ajudar várias secretariados que relacionam para mandar para o pai e para a mãe, como um ofício. É um ofício, coloca lá, departamentos. Caro mãe, cara mãe, caro mãe, caro pai, né, são caros. Aí até deixamos de colocar senhor, senhora, que muitas vezes colocava caro, cara mãe, cara pai, muitas vezes porque não pagava uma escola ou uma escolinha de futsal, mas era uma indireta para muitas vezes despertar esses fatores de lapsos e colapsos relacionados ao nosso dia a dia. Então, quando falamos sobre corpore, corpus, vamos ver elogios do corpo, fatos eminentes e eminicientes relacionados à nossa vida. Aonde há fatos, há calçadas. Aonde há fatos, há estradas. Aonde há fatos, há sandálias. Aonde há fatos, há carros. Há movimento. Aonde há movimento, há um tipo de receituário. Há um tipo de pregonação. Pregonação o quê? Você é algo precoce que venha preconizar algo que nós somos. Doentes? Se nós somos doentes, somos seres humanos. Quando o próprio ser humano entender que ele não é gente, ele vai ser ser humano, ele vai entender as suas imperfeições no modo idealista ou imperialista, maneiras que nós temos que ter uma concepção diária ligada ao nosso DNA. Quando eu falo sobre moléculas, eu falo de células. Quando eu falo sobre moléculas, eu falo sobre substratos ligados à bioquímica, à glicose, né? Ou seja, fatores que venham relacionar essas cadeias ramificadas. CO1, CO2, CO3, ou seja, os pontos que venham harmonizar. Eu estava tempos atrás vendo um livro muito interessante, que estava falando sobre bioquímica, né? E estava buscando muitas questões de crenças. É lógico que eu não posso colocar o autor aqui, vou colocar o autor Pereira aqui, aí você pode citar motricidade humana, pode citar corporeidade, sempre a Pereira está junto com o Santin, mas tem um Pereira aí que fala sobre bioquímica, né? Relacionado aos contextos biocêntricos, né, que nós temos que respeitar. Eu gostei das colocações que ele coloca sobre alguns contextos e textos relacionados à história da educação. Por que essa pesquisa vem aprofundar essas questões? Acho que ele é o professor da UVV, não cheguei a ver ele, você cheguei a debater com ele tempos atrás. Mas se ele vir, ficou bom. Ou seja, intercâmbios que venham ser uma universidade entre o corpo e a bioquímica, entre o corpo e a essência. Nos traz uma linguagem entre essa maneira, entre desvínculos e vínculos entre o processo bioquímico. O que é CO2? Toneladas de CO2. Será que somos nós? Não sabemos? São fatores importantes. Se há existência, há poderes para sabermos os campos místicos que relacionam o corpo e a pesquisa. O corpo e as suas derivâncias, e as suas derivâncias e as suas faculdades e as suas maneiras emergentes ou emergentes que venham fecundar algo importante, que é a própria pesquisa ligada ao próprio ser humano. Se o próprio ser humano vai pesquisar, por que ele não pesquisa a si mesmo? Se o próprio ser humano vai pesquisar a ti, por que ele não pesquisa a ti mesmo e a ele mesmo, fazendo um tipo de linguagem que venha colocar maneiras estratégicas diante de fatalidades e mortes que ocorrem diariamente em nossa vida, principalmente em nossa vida familiar. Isso são fatos que colocam a motricidade humana, a motrivivência, ou seja, a psicomotricidade, em que há relações entre o poder e a mente. Há relações entre o poder e os campos afetivos. Há relações entre o poder e o campo motriz, que é a taxonomia motora. Embora a taxonomia, não quero falar um pouco, né, entre essas questões criteriosas, mas nos coloca uma alavanche de expressões que venha colocar, ou seja, esse barco ligado que é o processo bioquímico. Se eu preciso de CO, oxigênio e carbono precisam do outro. Se nitrogênio precisa do potássio precisa do sódio precisa do cloro. E essas fontes de compostas que relacionam o potencial de ação, que são campos existentes ligados ao quê? A nossa vida diária. Há uma complexidade, ok?